Aí está, pessoal, quem sabe, uma ajuda para orientar o estudo da obra Pensamento e Vida, desta vez com relação ao capítulo 20, Hábito. Objetivo estabelecido: identificar a origem dos hábitos e de que forma podem eles tanto prejudicar como favorecer os seus portadores. Questão de número 1. O que são e de onde vêm os hábitos? E a resposta: os hábitos são condutas repetitivas, inspiradas e sustentadas pela mente ao longo de determinado período de tempo. Nós temos aqui, há várias, mas separamos aqui duas passagens do Novo Testamento em que Jesus faz referência indireta a hábitos que nós ainda os temos e muitas vezes os cultivamos. Vamos lá. Por que pensais o mal em vossos corações? Numa outra passagem, já aqui no Evangelho de Marcos, ainda não tendes fé? E depois nós temos em O Livro dos Espíritos: sendo o Espírito sempre o mesmo nas diversas encarnações, podem existir certas analogias entre as suas manifestações. Portanto, me parece que fica claro a origem, ou clara a origem dos hábitos. Não são coisa adquirida apenas nesta existência. Muitos deles, me parece, que já vêm de um passado mais ou menos distante. Questão 2. Como é possível termos a certeza de que alguns, se não muitos dos nossos hábitos atuais, foram originados num passado do qual não nos recordamos? Resposta: basta procurá-los nas pessoas com as quais compartilhamos os mesmos espaços. Ora, se somos todos mais ou menos suscetíveis à influenciação alheia e nos vários círculos de convivência que frequentamos, nem sempre conseguimos identificar comportamentos semelhantes aos nossos, de onde eles, os hábitos, teriam vindo? Temos aqui Evangelho de Lucas, em que aconteceu que, passados 3 dias, acharam Jesus no templo, sentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. É aquela velha passagem, velha no bom sentido, é claro, gente, né? A passagem muito conhecida em que Jesus, ainda menino, com seus 12 anos, conversava e até mesmo entabulava uma discussão com doutores da lei, que conheciam realmente a lei, mas aqui entre nós não a compreendia. Temos aqui ainda em O Livro dos Espíritos, donde em certas crianças o instinto precoce que revelam para os vícios ou para as virtudes, os sentimentos inatos de dignidade ou de baixeza, contrastando com o meio em que elas nasceram. Essa passagem de Lucas, citada há pouco, é óbvio que não faz menção ao caráter de Jesus, mas sim à sua sabedoria, à sua condição de realmente entabular esse diálogo e até promover questões que até então não eram sequer imaginadas, mas para perguntar-nos de onde vem toda essa sabedoria. Um garoto de 12 anos, isso é fantástico, não é? Questão 3. O que fazer para identificar um mau hábito? Resposta: maus hábitos costumam estar associados a práticas impensadas ou mal refletidas. Ao tempo do apostolado de Jesus, os fariseus e todos os judeus, por tradição, não comiam sem antes lavar cuidadosamente as mãos. Nessa mesma época, o homem via no sacrifício de animais uma forma de atender às leis divinas, e o apedrejamento era punição comum, também aplicável às adúlteras. Temos aqui a passagem do Evangelho de Marcos, e que segue assim: perguntaram-lhe, isto é, perguntaram a Jesus, pois, os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos anciãos, mas comem o pão com as mãos por lavar? Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, o seu coração, porém, está longe de mim.
a meu ver, simboliza claramente não o mau hábito de não lavarmos as mãos antes de qualquer refeição, até uma questão de saúde, é claro. Mas aqui Jesus se aproveita da questão elaborada pelos fariseus e pelos escribas, que se prendiam muito, como ele mesmo diz aqui, à tradição dos anciãos. Lavavam as mãos simplesmente por ser uma tradição, não por ser um hábito saudável, e muito menos ainda faziam essa lavagem do coração, essa purificação do coração que eles conheciam ser necessária. Isaías já fazia menção que o povo honrava Jesus com lábios, mas o coração estava bem longe dele. Jesus, no caso, simbolizando tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que vem do bem. Questão 4. Que tipos de males são trazidos pelos maus costumes? Resposta. Enquanto houver diferentes tipos de maus costumes, mazelas de natureza e gravidade as mais diversas continuarão a existir. Inclusive, voltando à questão anterior, o mal da saúde. Não lavar as mãos, não ter hábitos de higiene, trazem também malefícios ao nosso corpo, à nossa saúde física, claro. Continuando, gente. Entre os piores, todavia, estão os vinculados ao egoísmo e ou ao orgulho. Geralmente são esses, aliás, os mais notados pelas massas que todo mundo repara e menos intimamente reconhecidos, que além de não ajudarem, prejudicam aqueles que os têm e demais indivíduos em seu entorno. Separamos aqui uma passagem da carta de Tiago. A língua é um pequeno membro e se gaba de grandes coisas. Vede quão grande bosque um tão pequeno fogo incendeia. Esse sim me parece um mau costume daqueles dos mais comuns. A língua, não esse órgão que nós temos aqui que nos ajuda na fala, mas sim a utilidade que se dá a ele. Quantas vezes ouvimos o falar mal, ou se falar de si mesmo, mas engrandecendo-se, quando nenhum de nós tem toda essa condição, não é? E aqui vem Tiago nos afirmar com propriedade. Vede quão grande bosque um tão pequeno fogo incendeia. O problema é que o mal falar causa ao redor e para a própria pessoa que tem esse mau hábito. Vamos seguindo aqui. Jesus, em Evangelho de Mateus. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais aos homens o reino dos céus, pois nem vós entrais, nem aos que entrariam permitis entrar. Quer dizer, aquela coisa do orgulho farisaico, de acharem-se acima dos homens comuns, porque eles já não se viam mais como homens, e sim como quase divindades. E aí não notavam em si mesmos essa grandeza falsa, essa hipocrisia. E Jesus vem aqui claramente fazer com que eles enxergassem essa hipocrisia, esse mau hábito que eles tinham e que nem notavam, que traziam males não só para eles próprios, como para outros tantos que, com boa fé, até seguiam suas orientações, mas que acabavam se perdendo no caminho porque não tinham bons exemplos. Questão 5. Pode-se afirmar que mudanças na rotina diária são suficientes para extirpar maus hábitos há muito cultivados? Resposta. Sendo a vontade o fator determinante na execução da reforma íntima, a troca de hábitos doentios por outros salutares depende necessariamente de uma firme e permanente decisão voltada ao bom aproveitamento das oportunidades que a vida a todo instante oferece para a prática dos elevados ensinos que o Evangelho mostra. Só então, pouco a pouco, a libertação acontece. Temos aqui Jesus e o Evangelho de Lucas. Ninguém tira um pedaço de uma veste nova e o costura numa veste velha. Se fizer isso, romperá a nova e o remendo não condiz com a velha. E depois João Batista, citação em o Evangelho de Mateus. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento e não queirás dizer dentro de vós mesmos, temos por pai a Abraão. Vem Jesus dizer, então, não adianta pegar um pedacinho de uma roupa nova e costurar na velha. Quer dizer, fazer tentar meio que sem muita determinação,
praticar um novo hábito se não houver aquela vontade determinante de que esse novo bom hábito vai substituir o antigo, porque o remendo de nada serve. Também não serve dizer que temos por pai Abraão, meio que achar muletas, desculpas para os maus hábitos que ainda resolvemos não combater, porque é mais prático, é mais fácil continuar do jeito que está. Essa firme e permanente decisão, ela é algo que nos convida constantemente ao exercício de sermos melhores que nós mesmos, não do que aqueles que nos cercam. Questão 6. Quais são os que podem ser chamados de bons hábitos? Resposta sugerida: todos aqueles passíveis de cooperar na melhoria consciente dos homens, em seu inevitável progresso rumo ao Criador. Em outras palavras, bons hábitos são os que testificam a herança moral deixada por Jesus. Paulo de Tarso, primeira carta aos Coríntios. Não é, porém, a comida que nos há de recomendar a Deus, pois não somos piores se não comermos, nem melhores se comermos. E depois, em o Evangelho de Lucas. Qual desses três te parece ter sido próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? Claro, é a parábola do bom samaritano, Jesus narrando-a. O doutor da lei respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então vai, diz Jesus, e faze o mesmo. Então, os bons hábitos são, sim, aqueles que testificam, que são objeto de ação nossa. Por isso que, mais acima, Paulo de Tarso faz referência ao nosso alimento. Se eu como isso, deixo de comer aquilo, é que eu vou me santificar? Não é por aí. A diferença está no fazer, não apenas no comer, no dizer, no acontecer, mas sim de fazer. Questão 7. E quais são os benefícios decorrentes dos bons hábitos? Resposta: quem se empenha em dar um fim útil à sua existência, candidata-se a uma visão mais realista da vida e de seu propósito. São esses os que, ao empregarem suas capacidades inatas e recursos provisoriamente concedidos em favor de outrem, mais rapidamente percebem o quanto podem fazer por si mesmos. Não foi à toa que o Cristo nos convidou a fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Então, nós temos aqui Paulo de Tarso, desta vez, carta aos Efésios. Vede diligentemente como andais, não como nécios, isto é, como ignorantes, sem saber das coisas, mas como sábios, usando bem cada oportunidade, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. A meu ver, em outras palavras, vamos observar qual o propósito. Para que estamos aqui? Para falar mal dos outros? Para criticarmos apenas? Não é para deixarmos de ver aquilo que ocorre à nossa volta, muito menos deixar de observar o que acontece conosco mesmos, nosso comportamento, porque se não fosse assim, ninguém corrige um defeito sem antes conhecê-lo, para que possa então trabalhá-lo. A preocupação, portanto, primeira é sempre conosco. E o nosso exemplo, ainda que pífio, ainda que pequeno, vai ajudar-nos no sentido de ajudar os outros também. Não sejamos apenas aqueles egoístas que querem que os outros se corrijam e não nos preocuparmos conosco mesmos. Conclusão. A assimilação dos mais variados comportamentos constitui uma realidade incontestável para todos os homens. Dentre tantos, apresentam-se os que lhes são inapropriados e os que efetivamente ser-lhes são úteis em sua jornada evolutiva. Vou deixar com vocês, gente, 2 leituras complementares para fecharmos esse capítulo, tá bom? Em favor de você mesmo, André Luiz, e depois nos serviços de cura com o nosso Bezerra de Menezes. Fiquem com Deus. Um forte abraço.